Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Editora Unesp e do Centro de Documentação e Memória da Unesp, CEDEM, dou as boas-vindas a todos. Nesta noite, receberemos o historiador Peter Burke para a conferência Interrogando a Testemunha, Imagem como Evidência, seguida da sessão de autógrafos do livro Testemunha Ocular, o uso de imagens como evidência histórica, lançamento da Editora Unesp. Este evento marca a celebração dos 30 anos de duas instituições fundamentais para a disseminação da cultura, da ciência e do conhecimento universal, a Editora Unesp e o Centro de Documentação e Memória da Unesp. Assim, para abrir oficialmente este evento, chamamos para compor a mesa o ilustríssimo diretor, presidente da Fundação Editora da Unesp, professor doutor Gésio Hernani Bonfim Gutierre, e a ilustríssima coordenadora do CEDEM, professora doutora Sônia Maria Troitino Rodrigues. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse evento promovido em conjunto pela Editora Unesp e pelo Centro de Documentação e Memória da Unesp, o CEDEM, ambos jovens ainda, com 30 anos de existência, e esse evento faz parte desses atos comemorativos, né? Hoje vamos ter a honra de acompanhar a conferência do historiador inglês Peter Burke, né, interrogando a testemunha, imagens como evidências, na qual ele pretende discutir a questão atual da imigração e exílio com as ideias de iconografia e iconologia. Ao tratar do tema proposto para o debate, é inevitável identificar o documento como elemento-chave desse processo reflexivo. É o documento, nas suas mais variáveis dimensões, formas, formatos, suportes, linguagens, entre tantas outras, aqui especificamente o iconográfico que será debatido, que se constitui como fonte primordial para o pesquisador. Nessa perspectiva, o próprio conceito de documento é volátil no sentido em que é a partir da relação estabelecida entre pesquisador e fonte que se dá a compreensão do objeto de análise. Desse modo, seria impossível apresentar uma única definição para o que o termo documento significa. Particularmente, devo confessar, ainda que de modo simplório, que sempre me agradou a máxima que diz que, para o historiador, documento é tudo o que ele reconhece como tal. Partimos, assim, de uma perspectiva fenomenológica, na qual o reconhecimento de fontes de pesquisa serve para fornecer informações e embasar pesquisas e teorias historiográficas, o documento como fonte. Este é um conceito extremamente amplo e genérico e que, sem dúvida alguma, apresenta uma série de problemas. Problemas relacionados à identificação de materiais, problemas relacionados à crítica documental e problemas relacionados ao uso das informações contidas nos documentos, assim como dos próprios documentos em si. E qual solução adotar para minimizar os efeitos de tal generalidade, posto que anular a generalidade é improvável ou antes impossível? Diversos fatores importam quando da análise documental. Peter Burke, em Testemunha Ocular, no livro Testemunha Ocular, o uso de imagens como evidência histórica, na qual hoje teremos uma noite de autógrafos, diz que é impossível estudar o passado sem a assistência de toda uma cadeia de intermediários, incluindo não apenas os primeiros historiadores, mas também os arquivistas que organizaram os documentos, os escribas que os escreveram e as testemunhas cujas palavras foram registradas. Coincidente posição temos nós da área de documentação. O contexto importa, ou antes, a compreensão dos contextos em relação aos documentos, seja o contexto de criação, o contexto de uso, o de preservação ou o de custódia. Todos eles ajudam a entender as relações postas, algumas vezes relações pacíficas, em outras mais intensas. Sem dúvida, grande parte da resposta reside na metodologia científica proposta. Diante dessa compreensão, o historiador não tem mais somente acesso ao dado isolado, mas tem acesso a um dado
que se relaciona com muitos outros diante dessa grande cadeia que é o conjunto de documentos, às vezes dentro de um arquivo, no qual chamamos fundos, ou então em uma coleção. Levando isso em consideração, todos esses fatores, é possível pensar sobre um novo entendimento sobre os documentos, um entendimento mais circunstanciado. E esse é um ponto fundamental para todo mundo que trabalha ou que pesquisa em centros de documentação, em centros de memória, em arquivos ou em qualquer outra unidade de informação que resguarda essas joias, entre aspas, preciso dizer, mas com um conteúdo bastante significativo. Antes de passar a palavra para o Gésio, eu gostaria de dizer que esse evento está sendo transmitido para o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, o CEDAP, que fica na unidade da Unesp em Assis, e também está sendo transmitido ao vivo pelo endereço na TV Unesp, tv.unesp.br/cdem, no qual todos podem acompanhar este evento, que foi bastante solicitado, que, se por um lado, infelizmente, não conseguimos atender todas as demandas de inscrição, por outro, ficamos muito contentes pelo sucesso da iniciativa. Agradeço a todos, mais uma vez, a presença e desejo bom debate. E passo a palavra agora ao professor Gésio. Obrigado, Sônia. Eu serei muito mais protocolar e menos ambicioso do que essa introdução da Sônia deu a entender. Eu realmente gostaria de caracterizar essa noite como uma noite de comemoração, né? Uma noite de comemoração, e a minha intervenção será estritamente protocolar. Em relação à editora e o papel da editora, eu acredito que nós temos aqui ilustres historiadores do pensamento, tanto a professora Mary Del Priore quanto o professor Peter Buck, desde pelo menos o século XI, editoras universitárias se preocupam com a publicação. É significativo que algumas editoras contemporâneas, como, por exemplo, a editora da Universidade de Chicago, ela coloque como um de seus fins, não apenas a educação e a pesquisa, mas a publicação, caracterizando justamente a inocuidade de uma universidade que não tenha um esforço constante de publicar os resultados que produz. Bem, é justamente isso que, dentro do nosso nicho, no nosso quadrado, digamos assim, né, nós procuramos fazer justamente isso. Nós tentamos fazer ou preencher essa lacuna tão frequente na academia brasileira, né, na academia, talvez até na grande maioria das universidades com as quais a gente está familiarizado. É isso que, desde sua fundação, 30 anos atrás, a editora procurou fazer, e hoje, depois desses 30 anos, a gente pode expor um acervo de mais de 2.000 volumes publicados e um ritmo de publicação de mais de 200 títulos ano. Isso, hoje em dia, para um Brasil que, não sei se vocês ouviram falar que ele está em crise, né? Mas o Brasil ele é um índice inestimável. Inestimável porque nós temos hoje, lastimavelmente, um refluxo de produção, especialmente um refluxo de produção acadêmica, de publicação acadêmica, que precisa, de alguma forma, ser mantido vivo. E é isso que nós procuramos fazer. E é isso que nós procuramos fazer, seja com as nossas publicações, seja com eventos como este, né? Eventos como este honram a Universidade Brasileira, honram a edição brasileira. E é justamente por isso que eu não vou ficar muito ofendido por terem me dado a incumbência ingrata de apresentar os dois convidados. E por que é ingrata? Porque é completamente desnecessária. Ninguém está aqui para me ver. Ninguém está aqui para ver a editora Unesp e para comemorar conosco o aniversário da editora. Eu gostaria muito que assim fosse. E, depois disso, nós teremos um café que poderá ser partilhado por todos os aqui presentes. Mas estamos aqui realmente
para ouvir o professor Peter Burke e a professora Mary Del Priore, que eu gostaria de simplesmente preencher essa lacuna. Não foi mencionada na apresentação a presença da professora Mary Del Priore, que extremamente nos honra, né? Mas, cumprindo essa infausta ocupação protocolar, eu preciso preencher esta função. E assim o farei. Espero que vocês me perdoem a redundância. O professor Peter Burke, mas não me alongarei nisto, né? O professor Peter Burke, não sei se vocês já ouviram falar, é um historiador inglês, nascido, eu não vou mencionar a idade do professor, atualmente professor emérito da Universidade de Cambridge. Durante sua carreira, lecionou em outras instituições de prestígio, como as Universidades de Princeton e Essex, foi ainda professor visitante da Universidade de São Paulo em 94 e 95, e é um especialista, como todos sabem, em História Moderna Europeia e autor de vários livros editados pela editora Unesp. Eu soube agora, inclusive, e isso muito nos honra, que a primeira vez que o professor Burke visitou o Brasil, ele, ao mesmo tempo, lançou o seu primeiro livro em português aqui no Brasil, com a Unesp. Nós temos, entre os livros publicados por ele dentro da editora, o que é História do Conhecimento, 2016, História e Teoria Social, A Escrita da História, A Escola dos Análises, Linguagens e Comunidades nos Primórdios da Europa Moderna, A Tradução Cultural nos Primórdios da Europa Moderna, Repensando os Trópicos, com Maria Lúcia Palares Burke, Línguas e Jargões, com Roy Porter, História Social da Linguagem, com Roy Porter, As Fortunas do Cortesão, Vico, A Arte da Conversação, Linguagem de Vida e Sociedade, com Roy Porter. Quer dizer, realmente alguma coisa que nos honra, professor, termos essa gama de publicações dentro do nosso catálogo. A professora Mary Del Priore, além de uma grande amiga, e teve a generosidade de estar aqui, eu sei que ela tem muitos afazeres e a capacidade de produção, a fertilidade de produção da professora Mary Del Priore é alguma coisa inspiradora. E sempre, invariavelmente, com uma qualidade invejável. É doutora em História pela Universidade de São Paulo e pós-doutora pela École des Hautes Études en Sciences Sociales. Atualmente é professora do programa de mestrado em História da Universidade Salgado de Oliveira. Tem pesquisas na área da História Colonial, História da Cultura, História de Gênero. É autora de mais de 35 livros de história, recebeu vários prêmios literários, dentre os quais o Jabuti, Casa Grande Senzala, o da PCA e o Ars Latina. Provavelmente a professora tem mais prêmios do que a maior parte das editoras universitárias. Pela editora Unesp, lançou alguns livros e espero que lance outros tantos mais. História dos Homens no Brasil, 2013, História do Corpo no Brasil, 2011, História do Esporte no Brasil, 2009, e Ao Sul do Corpo. Eu, desde já, aviso vocês que nós estamos engendrando uma outra edição, agora, do livro História do Crime no Brasil, mas, pelos tempos que correm, eu acredito que seja em diversos volumes. O que eu acredito tenha cumprido agora, como eu disse, é uma função protocolar, mas nem por isso a recepção que nós temos hoje, ela é realmente sentida, e eu gostaria de expressar aquilo que tanto o público quanto a editora Unesp sentem pela promoção desse evento. Muito obrigado, professora Mary, muito obrigado, professor Peter Burke. Agradecemos a mesa de abertura, pedimos que retornem seus lugares na plateia e chamamos, então, o professor Peter Burke e a professora Mary Del Priore para tomarem assento à mesa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu acho um acontecimento fantástico essa reunião aqui que a Unesp está proporcionando. E eu lembro a todos aqui os presentes que as editoras universitárias estão desaparecendo. Então, realmente, a Unesp é o grande sobrevivente, é o grande esteio que todos nós na universidade, com o qual todos nós podemos contar. A minha participação aqui vai ser modestíssima. O homenageado da noite é o professor Peter Burke. Eu vou apenas lembrar um pouquinho o homem que está por
por trás do historiador. Aliás, ele insiste muito nas entrevistas dele, ele cita sempre o Edward Carr, que é um grande historiador inglês, lembrando que é preciso estudar o historiador antes de estudar os fatos. O fato é que hoje lançamos o livro dele aqui, mais um livro da editora Unesp, e eu gostaria de convidar vocês a conhecerem um pouquinho essa figura fantástica e muito cosmopolita que é o professor Peter Burke. Óbvio que, além dos 17 ou quase 20 livros, eu já perdi a conta de quantos foram publicados, inclusive uma obra importante de reflexão com a sua esposa, Maria Lúcia Burke, sobre Gilberto Freire, eu diria que esse livro, em particular, que vocês terão em mãos depois, é uma obra de profunda reflexão sobre a história das imagens, as nuances e complexidades do domínio do estudo das imagens, que são realmente várias, e que ele visita capítulo por capítulo. Nós veríamos uma amostra aqui. Gostaria de lembrar também que o professor Peter Burke costuma elaborar paralelos, que são riquíssimos e que, nesse livro, nós vamos poder perceber, entre Oriente e Ocidente, entre Europa, Américas e África, Norte e Sul. Ele é uma espécie de grande mediador de culturas, nos ensinando a observá-las e a compreendê-las. Uma outra marca desse livro, de todos os livros do Peter Burke, é o profundo conhecimento que ele tem da bibliografia sobre história das imagens, sobre história cultural, sobre história moderna e história da contemporaneidade. Ele, inegavelmente, é alguém que remodelou a história cultural e, sobretudo, para aqueles que conhecem a obra dele, a tornou muito acessível, muito democraticamente legível, porque nós sabemos que há trabalhos universitários que são como, enfim, montanhas que temos que escalar. Mas, para falar um pouco desse homem fantástico que está aqui modestamente sentado, o professor Peter Burke é filho de pai católico irlandês com mãe polonesa judia. Então, já um cosmopolitismo em casa muito grande. Ele vivia ao lado dos avós, que eram judeus e que falavam o tempo inteiro inglês e Yiddish, né? Os pais dele eram tradutores do alemão e, obviamente, nascido numa família cosmopolita, ele mais cosmopolita há de se tornar porque ele vai estudar numa escola jesuítica, uma escola de, enfim, jesuítica, e depois ele vai com uma bolsa para o St. John College de Oxford. O que é muito interessante na vida dele, e eu gostaria até de provocá-lo um pouco, mas imagino agora que ele queira fazer a conferência, é que, aos 18 anos, gente, ele vai para Singapura servir num regimento absolutamente multicultural, onde ele vai ombrear soldados de todas as proveniências, malaios, chineses, indianos, e tudo indica que foi o primeiro contato com aquilo que mais tarde viria a se chamar antropologia histórica, porque, nesse momento, Peter Burke está fazendo um journal, um diário, né, sobre as experiências dele, um menino de 18 anos, um pouco como nos romances de Rudyard Kipling, que vai para aquela coisa completamente diferente da Inglaterra, tão severa, tão conservadora, e ele está ali fazendo anotações que, segundo ele, vão servir mais à frente. Ele tem, obviamente, uma carreira como intelectual absolutamente meteórica. Quando ele volta para a Inglaterra, ele vai se especializar em história moderna com os grandes historiadores ingleses da época. Quem de nós não ouviu falar em Christopher Hill, em Keith Thomas, que foi o seu tutor? Ele, desde sempre, se apaixona pela questão do Renascimento. Ele é um amador de pintura, ele mesmo, frequentador de museus, grande conhecedor de pintura, e, por isso, o interesse dele pelo Renascimento italiano. E, depois, Peter Burke vai para Oxford, para o St. Anthony's College, onde ele vai ter, de fato, contato com a transdisciplinariedade, com essa possibilidade de ler história através da sociologia, através da antropologia, e, de lá, vai ser professor numa escola de estudos europeus. Depois, Peter Burke volta, então, para Cambridge, para o Emmanuel College,
onde, entre conservadores e liberais, ele poderia depois contar um pouquinho disso para a gente, como é que se vive entre conservadores e liberais, nós aqui no Brasil, que estamos tão divididos, e se torna professor emérito dessa casa. Eu queria provocá-lo, mas eu vejo que ele tem uma conferência de quase 1 hora para fazer, mas eu acho que essa vivência tão cosmopolita do lar, no exército, na Ásia, depois voltando para a Inglaterra, é que o capacitou com tanta sensibilidade para ler o outro e para se sentir o outro, porque ele também deve ter se sentido o outro quando foi para a Ásia. Isso me fez pensar muito no Gilberto Freire, que ele tão bem estudou e que vai para os Estados Unidos, onde, então, ele se defronta com o outro e ele se sente o outro. Mas, enfim, gostaria de passar a palavra para o professor Peter Burke. Imagino que depois eu vou apenas mediar aqui o debate entre vocês, jovens professores, interessados e a obra dele, e farei depois os meus comentários sobre o seu livro, que é magnífico, que tive o prazer de ler todo. Então, com a palavra, professor Burke. Ok, obrigado, Mary, pela generosa introdução. É bem bom voltar aqui, encontrar amigos, celebrar um aniversário, 30 anos, época de maturidade, né? Lançar um livro, antecipar o lançamento do outro livro e, finalmente, dar essa palestra. A palestra assume a forma de um argumento com 2 pontos principais. Em primeiro lugar, a ideia que os historiadores precisam tornar a evidência das imagens tão a sério quanto a evidência de palavras, seja falada ou escrita. Em segundo lugar, a ideia que eles precisam tratar as imagens tão criticamente quanto tratam os documentos escritos ou testemunhos orais. Na conclusão, queria dizer alguma coisa sobre alguns historiadores de arte alemães, austríacos, refugiados na Inglaterra ou nos Estados Unidos nos anos 30 do século XX. Especialmente 2 deles, Erwin Panofsky e Edgar Wind, pioneiros na arte de ler as imagens. 2 grandes abordagens às imagens que Panofsky distinguiu. Em primeiro lugar, a iconografia, em segundo lugar, a iconologia. Bom, nas últimas gerações, os historiadores ampliaram consideravelmente os seus interesses para incluir não apenas eventos políticos, tendências econômicas, estruturas sociais, mas também a história das mentalidades, a história da vida cotidiana, a história da cultura material, a história do corpo, inclusive o sul do corpo, né? E assim por diante. Não teria sido possível realizar pesquisas nesses campos relativamente novos se os historiadores tivessem se limitado a utilizar fontes tradicionais, como documentos oficiais produzidos pelas administrações e preservados em seus arquivos. Por esta razão, os historiadores têm usado nos últimos 30, 40 anos cada vez mais uma ampla gama de evidências, nas quais as imagens têm um lugar importante ao lado de textos literários e história oral. Nesse sentido, devo confessar, os historiadores só
somente seguindo o exemplo de outras pessoas, advogados e jornalistas. Fotografias, já há tempos, eram levados a sério como evidências nos tribunais de forma notória nos julgamentos de Nuremberg em 1945 e 46. E 60 anos depois disso, em 2005, o jornal inglês The Guardian começou a incluir em toda edição diária uma fotografia a cores de 2 páginas como o título Eyewitness, testemunha ocular. O valer desse tipo de evidência foi mostrado aqui muito dramaticamente em 2006, quando alguém mostrou um vídeo com um diretor de uma prisão brasileira recebendo 20 mil reais. E vocês, naturalmente, sabem mais do que eu sobre exemplos mais recentes. Hoje, livros, artigos e mesmo dissertações de doutorado de História normalmente incluem ilustrações, muito mais ilustrações do que costumava ser o caso no passado. Ilustrações oferecidas não como decoração, mas como evidência essencial. Mas essa tendência, muito bem-vinda nos estudos históricos, levanta um grande problema: a crítica das fontes. Ao longo dos séculos, de Mabillon no século XVII, ao Ranke no século XIX, os historiadores desenvolveram uma abordagem crítica aos documentos, identificando falsificações, estudando as contradições entre diferentes textos e assim por diante, para decidir o que era confiável e o que não era. Obviamente, é necessário tratar as imagens da mesma maneira, tanto quanto possível. Já no século XIX, o famoso crítico de arte, o inglês John Ruskin, declarou que o testemunho de fotografias era aceitável com uma condição: desde que pudesse ser submetido a um contra-interrogatório, ou seja, ao mesmo tipo de interrogatório de testemunhas que os advogados praticam no tribunal. O problema hoje é que este trabalho de crítica das imagens ainda está em sua infância. E quando eu escrevi esse livro, Eyewitnessing, minha ideia era que, apesar desse problema, ou talvez mesmo por causa desse problema, seria útil tentar escrever um estudo geral de imagens como evidência histórica, a fim de elaborar um balanço, claro, balanço provisório, de quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos deste tipo de evidência, tornando assim mais fácil avançar no futuro. Devemos, naturalmente, perguntar evidência de quê? E, na minha opinião, as imagens são particularmente confiáveis como evidência de atitudes, sobretudo atitudes coletivas, mentalidades, a história do imaginário social. Elas são, no entanto, menos confiáveis
como evidência do que realmente aconteceu no passado. E exatamente por essa razão, vou me concentrar aqui hoje diante desse problema. A seguir, darei primeiro as más notícias, ou seja, exemplos de imagens não confiáveis. E em seguida, apresentarei as boas notícias sobre as técnicas que nos permitem penetrar por trás dessa falta de confiabilidade. As más notícias vêm em 5 pontos. Primeiro ponto, a manipulação. Hoje nós acostumamos ao Photoshop, que revela o poder de editar imagens e transformá-los em qualquer coisa que se possa imaginar. No entanto, a edição criativa, entre aspas, não é tão nova. Vamos atrás para 1989, primeira imagem. Após a queda de Nicolae Ceausescu, ditador de România comunista, que era homem baixo, testigo ocular confessou que as fotos do ditador com dignitários estrangeiros, estou citando agora, sempre foram tiradas de ângulo especialmente baixo, para se certificar de que ele pareceria tão grande ou até maior do que a outra pessoa ao seu lado. Mas tem outros exemplos muito mais antigos, como, por exemplo, Luís XIV. Luís XIV também era homem baixo. Retratos dele tentavam disfarçar esse fato. Você talvez pode ver os pés dele. Nota-se os saltos altos. Para falar quase do presente, o Sarkozy também é homem baixo e, ao menos, tem a história de ele sempre usar saltos altos. Mas de forma ainda mais criativa. Luís foi representado uma vez numa gravura visitando a Academia Francesa de Ciências, embora ele nunca tenha feito essa visita. Isso é um bom exemplo do chamado pseudo-evento. Isto é, evento que só ocorre na mídia, não na realidade cotidiana. Bom, segundo ponto. Existe também lado negativo na manipulação. Basta pensarmos na União Soviética no tempo de Stalin e na remoção de Trotsky e de outros colegas caídos em desgraça das fotos das principais figuras do regime. Mais uma vez, interessante notar que essa técnica é muito mais antiga do que normalmente pensamos. No século XVII, na era de Felipe IV de Espanha, a figura do grande ministro caído em desgraça, o conde Duque de Olivares, foi retirada por Velázquez de uma imagem do herdeiro do trono espanhol. Ele tornava-se não pessoa, non-person. Terceiro ponto. Algumas imagens têm sua origem
não na observação direta do mundo, mas, pelo contrário, em outra imagem. Uma famosa crônica do século XV, a crônica de Nuremberg, foi ilustrada com gravuras de várias cidades. No entanto, a mesma gravura foi usada para representar duas cidades bem diferentes, Mantova e Damasco. As histórias de arte falam sobre imagens genéricas, em contraste com imagens individualizadas. Agora, problema na história das mentalidades. As imagens genéricas podem, pois, não ter surpreendido o público no século XV, que talvez, é difícil determinar isso, talvez não se importassem com essa repetição de imagens no caso de cidades diversas. Da mesma forma, no século XVI, é possível que os leitores de volume de biografias não se importassem com o fato de a mesma gravura aparecer 3 vezes no livro, representando 3 pessoas diferentes de 3 épocas diferentes. Aristóteles, Johann Reuchlin, humanista do século XV, etc. Em outras palavras, antes de interpretarmos as imagens, precisamos localizá-las em sua tradição cultural, incluindo as regras ou convenções de representação que eram válidas na sua época, que podiam ser, na verdade, tomadas como óbvias em determinado local e momento histórico. Quarto ponto. Precisamos sempre estar cientes do processo de mediação, perguntando quem criou as imagens. Ele ou ela estava em boa posição ou não para ver o que representava. No caso de artistas ou fotógrafos de guerra, eles estavam próximos ou distantes do campo de batalha. Tomemos exemplo célebre de Delacroix. Em sua visita a Argel, em 1834, em sua famosa pintura representando mulheres muçulmanas num ambiente doméstico em casa. Será que esse homem cristão realmente viu o que pintou? Teve realmente acesso a uma casa muçulmana, às mulheres muçulmanas? Isso é muito pouco provável. É muito mais plausível que ele tenha usado mulheres judias que ali viviam e que teriam posado como muçulmanas para sua pintura. Último ponto. Muitas imagens são fruto de pose. Todos nós posamos para fotografias, obedecendo a sorria, por favor. Mas algumas imagens, aparentemente realistas, naturais, são muito mais teatrais do que os espectadores, naquela época ou hoje, podem perceber ou pensar. Batalha de Gettysburg. No caso deste campo de batalha da Guerra Civil norte-americana,
problema nós sabemos de outras fontes. O fotógrafo, grande Sullivan, ele não chegou a tempo de efetivamente ver a cena. Os cadáveres já haviam sido levados embora. O que fazer? Então, ele contratou soldados vivos para posarem, deitando-se, fingindo-se de mortos. Outro exemplo nessa linha encontramos durante a Revolução Mexicana do início do século XX. Alguns eventos da Revolução foram filmados na época por uma equipe de Hollywood lá em México. Pois, os norte-americanos deram a um dos principais generais, Pancho Villa, um esplêndido uniforme que ele usou na sua campanha. E há até histórias de Pancho Villa reconstruindo as batalhas para a câmara. Uma batalha, por exemplo, que aconteceu durante a noite, foi reeditada à luz do dia para permitir fotografias mais claras. Bom, agora é hora das boas notícias sobre as técnicas várias para contornar esses problemas de interpretação das imagens que acabei de mencionar. Às vezes, é possível mostrar que a manipulação de uma imagem ocorreu. No caso de campo de batalha de Gettysburg, como no caso de Pancho Villa, temos documentos escritos sobre essa manipulação. Mais interessante, acho, tem casos em que podemos utilizar uma imagem para criticar outra imagem. Como no caso de documentos escritos, duas imagens são melhores que uma. Vamos para a Suécia no século XVII. Estocolmo. Na Suécia, no fim do século XVII, dois volumes grandiosos e caros, volumes de gravuras, foram publicados representando diferentes cidades suecas e edifícios suecos, como neste caso de um palácio privado perto de Estocolmo. Felizmente para o historiador, os esboços originais do artista sobreviveram. O contraste entre esboço, que não posso mostrar aqui, é um problema de propriedade intelectual, infelizmente. Mas o contraste entre esboço e gravura expõe a edição ou manipulação das imagens. Nas gravuras, certos edifícios tornaram-se mais altos, mais impressionantes. O ponto das melhorias, claro, foi impressionar os leitores, os espectadores, especialmente leitores estrangeiros, impressionar eles com a riqueza e a civilização da Suécia. Outro exemplo, holandesa. Uma comparação entre pinturas do século XVII de interiores holandeses e inventários contemporâneos revelou que as pinturas geralmente incluem objetos como tapetes que raramente eram encontrados em casas normais.
tapetes caros demais. Os tapetes eram propriedades do estúdio, como sabemos agora, porque o mesmo tapete, como lá, aquele lá, ocorre em várias pinturas do mesmo artista. Nesse caso Gerard Dow. Falando em geral, perguntando em geral, até onde podemos confiar nas imagens? Gostaria de sugerir que quanto mais longe no background determinado detalhe está em uma imagem, mais confiável é provável que seja. Precisamente porque o artista não está usando isso para provar algo. Mais um exemplo de história urbana, esta vez de Londres no século XVIII. Essa é uma aquarela de Covent Garden no meio do século XVIII. E mostra uma espécie de parada de táxi, mais exatamente parada de cadeiras de sedã. Na época, Londres teve mais ou menos 500 cadeiras públicas ou palanquins desse tipo. Mas onde um cliente potencial acharia tal palanquim? Tal detalhe que não aparece, que eu saiba, em descrições escritas da cidade de Londres do século XVIII. Pode ser revelador de como funciona uma forma de transporte que existia na época e que, de tal óbvio, não era mencionado. Assim como hoje, não vamos mencionar uma parada de táxi numa cidade grande, apesar de todo mundo saber onde encontrar esse meio de transporte. O grande detetive ficcional Sherlock Holmes, certa vez reclamou ao seu companheiro Watson, e vou citar de novo: eu não consigo fazer com que você perceba a importância das mangas de camisa, das sugestões que podem conter as unhas de mão, das grandes questões que podem surgir de um cordão de bota. E do mesmo modo que Sherlock Holmes, Gilberto Freire compreendeu muito bem a importância dos detalhes aparentemente triviais, importantes porque significavam algo muito maior, sendo uma pista, uma via de entrada para toda uma época ou uma cultura. Não é de admirar, então, que ele tenha sempre insistido em incluir ilustrações em seus livros. Como bem notou certa vez o falecido Edson Nero de Fonseca, ilustrações não simplesmente como decoração, mas como evidência, como prova. Um exemplo vívido desse tipo de evidência pode ser visto nessa imagem, publicado na primeira edição de Casa Grande e Senzala, e não sei porquê não publicado nas edições seguintes. A fotografia com o título Ama Escrava com Menino Augusto. Não era necessário para o Gilberto dizer que
que o gesto afetuoso do menino deu apoio ao argumento do historiador sobre as relações entre donos e escravos, entre gente de Casa Grande e gente da senzala. A imagem oferece uma ótima ilustração da utilização de evidências visuais para reconstruir a mentalidade coletiva de uma época, ou ao menos a mentalidade de uma classe social numa época. Bom, para resumir o que foi dito até agora, não basta apenas olhar para uma imagem. É necessário aprender a ler a imagem. E também estar ciente de que essa arte de leitura difere de uma cultura, de uma época para outra. E este argumento foi enfatizado por uma famosa geração de historiadores de arte, inclusive Erwin Panofsky. E também o colega dele, Edgar Wind. Os dois historiadores trabalhavam em Hamburgo nos anos 20 do século XX, na universidade e também no famoso Instituto Warburg, fundado por estudioso independente, A.B. Warburg. Após a apreensão do poder por Adolf Hitler, no 1933, Panofsky, Wind e mesmo o Instituto Warburg deixaram a Alemanha para escapar, indo para a Inglaterra. O Instituto, em Alemanha, Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg, foi incorporado na Universidade de Londres, como fica até hoje, com o nome de Warburg Institute, de Warburg para Warburg. E depois, em 1940, Panofsky mudou-se para os Estados Unidos e uma carreira brilhante em Nova York e, finalmente, Princeton. O impacto desses estudiosos sobre a prática da história da arte na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos foi profundo, como o impacto dos colegas deles em outras disciplinas, sobretudo a sociologia e a economia. Discuto esse impacto num novo livro sobre o papel de exilados e expatriados na história do conhecimento, ou melhor, dos conhecimentos, dos saberes no plural. Livro a ser publicado aqui novamente pela Unesp e provavelmente em setembro próximo. Não devo explicar que, especialmente na Inglaterra, menos nos Estados Unidos, nos anos 30 do século XX, a história de arte ainda não era uma disciplina acadêmica, universitária. O estudo da arte e da história da arte foi deixado aos amadores, aos conhecedores, conhecer, ou aos estudiosos que trabalham em galerias e museus, National Gallery, Victoria and Albert Museum, British Museum, etc. Esses estudiosos estavam interessados principalmente em distinguir
obras genuínas dos antigos mestres, old masters, de imitações e falsificações. E, em menor medida, interessados na história de estilos de pintura ou escultura. Em contraste, a Escola de Warburg, como podemos chamá-los, de historiadores de arte profissionais, estava interessado não só na história do estilo, na forma artística, mas também no conteúdo das imagens. Então, a chegada de vários historiadores de arte, judeus, alemães ou austríacos, pensamos em Ernst Gombrich, estimulou a fundação de departamentos de História da Arte nas universidades britânicas após a Segunda Guerra Mundial. E também estimulou, nos Estados Unidos, a expansão de pequenos departamentos da História de Arte. Edgar Wind, por exemplo, tornava-se o primeiro professor da História de Arte da Universidade de Oxford. E agora, memórias pessoais. Quando era estudante de Oxford, nos anos 50, participei de suas palestras, como muitos outros alunos. Qualquer que seja sua disciplina oficial de estudo, literatura, filosofia, música, química, o que quer que seja. Edgar Wind se tornou o palestrante mais popular em Oxford, até mais que Isaiah Berlin, atraindo tantos ouvintes que nenhuma sala de conferências era grande o suficiente para manter a audiência. Era necessário para Wind dar as palestras no teatro de Oxford, Oxford Playhouse. E 2 vezes na semana, mesma palestra, para acomodar todo mundo. O que atraiu tantos alunos para as palestras de Wind foi precisamente a descoberta de que a história de arte não se limitava à história dos estilos. Também incluiu o conteúdo das imagens. Literalmente, o Edgar Wind abriu nossos olhos. E formulando os objetivos do grupo de estudiosos como Wind, originalmente associados ao Instituto Warburg, Panofsky defendeu 2 abordagens para o estudo da arte, ou melhor dizer, estudo das imagens. Albi Warburg, antes de Panofsky, dizia uma vez: eu não sou história de arte, eu sou historiador das imagens. Ich bin Bildhistoriker. Então, 2 abordagens que ele chamou de iconografia e de iconologia. Por Panofsky, iconografia significou a identificação, por exemplo, de uma imagem de uma senhora segurando uma grande roda, como uma pintura de Santa Catarina, ou uma pintura de jantar, como uma evocação da Última Ceia. No caso de uma pintura narrativa, o ponto de iconografia é identificar a história.
No caso de uma pintura simbólica, o ponto é identificar o símbolo e o que está sendo simbolizado. Esses exemplos são simples e óbvios, pelo menos para alguém com educação católica. Mas a iconografia de algumas pinturas famosas continua controversa, como nesse caso. Grande pintura de Giorgione com nome, eu devo dizer nome póstumo, de A Tempestade, representando, como você está vendo, uma mulher, possivelmente uma gitana, com um bebê, também um soldado lá, e tem lá uma coluna fragmentária e também o céu escuro, claro, por isso o nome de tempestade. Problema, por que essa combinação de motivos? Uma série de livros, inclusive um livro de Edgar Wind, e muitos artigos foram publicados na busca para entender o significado desta pintura. E devo admitir, até agora não há conclusões incontestáveis. Felizmente, é possível apreciar a pintura sem saber o que é realmente, mas o mistério continua a nos desafiar. Ainda mais importante para os alunos da história geral, inclusive eu, era o que Panofsky chamava de iconologia, ou seja, o estudo das imagens como sintomas culturais, ou, em outras palavras, indícios da cultura de um lugar, tempo e ambiente em que foram produzidos, oferecendo-nos, ao menos, a esperança de entender essa cultura melhor. Sabe-se que no Renascimento italiano, não só os estudiosos, como também muitos membros das classes superiores estavam interessados na filosofia de Platão e seus seguidores posteriores, os neoplatonistas. Entre os historiadores da arte, Edgar Wind, em particular, tornou-se famoso por mostrar as diferentes maneiras pelas quais essas crenças neoplatônicas foram expressas por artistas do Renascimento, notadamente Tiziano, em imagens que podem parecer simplesmente representar cenas de vida cotidiana. Então, um texto de Edgar Wind decodificou essa pintura de Tiziano, argumentando que o pintor várias vezes expressava a ideia de harmonia, tanto no amor como na música. Essa explica essa combinação de mulher nuda e organista. Então, ilustrando um fenômeno da época que Wind
gostava de chamar de humanismo silencioso, ou seja, ideias da época que eram implícitas e não explícitas. Bom, é hora de concluir. Acho bom pensar que pelo menos alguns bons saíram do sofrimento dos refugiados judeus alemães. E sem mencionar o sofrimento daqueles que não estavam capazes ou dispostos de fugir do regime nazista. Não para a primeira ou a última vez na história, o movimento dos exilados teve consequências positivas para a cultura dos países que os receberam. Obrigado pela sua atenção. Eu vou fazer alguns rápidos comentários, porque eu acho que os convidados hoje é que têm a palavra. Está uma noite linda de lua, e, em vez de namorar, vocês estão aqui ouvindo o nosso grande historiador Peter Burke. Eu tinha preparado um rápido resumo de cada um dos capítulos, dos 12 capítulos que compõem esse livro magnífico que vocês terão a oportunidade de ter em mãos, e, portanto, não vou roubar o tempo daqueles que queiram fazer perguntas ao professor Burke a respeito dessa bela palestra que associa considerações que ele faz nesse livro que a Unesp acabou de publicar com, pelo que eu entendi, informações que virão no livro que vai sair em setembro. Ele fez esse feliz casamento. Eu volto a dizê-lo, eu acho que a noite é dos convidados, vou passar a palavra a vocês, só sublinhando que a grande preocupação do professor Burke, no livro que acaba de ser publicado, é dizer justamente que não há nenhum caminho único e sistemático para a leitura das imagens. O que elas não podem é ser simples ilustrações. Ele mostra, inclusive, num capítulo muito interessante, que não há certo ou errado em algumas interpretações, inclusive porque há casos de rasura e vandalismo em muitas das imagens que podem ser, enfim, analisadas. A conclusão que a gente chega ao final do livro é que não há uma metodologia pronta, e isso é importante dizer, para todos os suportes imagéticos que existem. O professor Burke, nesse livro, ele trabalha não apenas com fotografia, mas com cinema, que é muito interessante, com moedas, com gravuras de viajantes, com paisagens. Quer dizer, o que nós temos hoje, quer dizer, nós historiadores e historiadores da arte, para analisar, é sem fim. E o que interpela, justamente, historiadores e historiadores da arte é não termos fórmulas prontas. Quanto mais o relativismo mandou tudo pelo espaço. O professor Burke, inclusive, cita uma frase do Barthes, que é muito interessante, em que ele diz, eu leio textos, eu leio imagens, eu leio faces, eu leio gestos, eu leio cenas e etc. Ou seja, a capacidade que nós temos hoje de interpretar é ilimitada. E a metodologia que nós temos para a interpretação dessas imagens é ilimitada também, ela está em construção. E eu acho que ela está tão mais em construção, e a única questão que eu vou fazer ao professor Burke, para depois abrir aqui para a palestra, para os nossos amigos presentes, é numa sociedade de imagens como a nossa, professor Burke, com uma imediatez terrível, né? Porque hoje, qualquer ato terrorista, a imagem que vem é a imagem do telefone. Né? Nós estamos também vivendo uma época, e o senhor sublinha isso em praticamente todos os capítulos, é preciso inserir o produtor de imagem no seu tempo, é preciso que essa imagem dialogue com o seu tempo, é preciso, para, além de saber se ela é uma falsificação ou não, que nós conheçamos quem a fez, se é uma encomenda, se não é uma encomenda, o senhor acabou de retificar isso. Nós vivemos um momento em que, para além da imediatez e a rapidez das imagens, a multiplicação incrível de
imagens, a globalização das imagens, porque o atentado hoje no Irã estava em todos os telefones, em todas as telas, nós vivemos um momento de pós-verdade. E nós sabemos que uma das preocupações do seu trabalho, o senhor hoje sublinhou isso reiteradas vezes, é a distinção entre a falsificação e a verossimilhança. Mas nós vivemos numa época de mentiras, nós vivemos uma época de pós-verdade, né? A nossa imprensa, o nosso jornal, a nossa televisão, ela está envenenada com a pós-verdade. Então, eu apenas para ouvi-lo falar mais um pouquinho, embora o senhor tenha dito que no questions, né? Ele já antecipou que ele não vai falar muito, mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que são as imagens na época do post-truth, da pós-verdade, né? E como nós, historiadores, devemos ficar alertas, né, para analisá-las. E como esse dilúvio de imagens de hoje, fica até mais importante treinar alunos nas escolas a ter uma atitude crítica versus as imagens. E não dizer, eu vi uma fotografia, então o evento aconteceu dessa forma. Precisamos de ensinar a suspeição. Sim, a suspeita. Mas é importante lembrar também, o senhor reiteradas vezes falou dessas figuras notáveis, né, as quais eu gostaria de acrescentar Saxel, que eu acho que é uma grande figura também entre os warburgianos, mas o problema da iconologia e da iconografia é que ela requer um conhecimento humanístico fenomenal. Nenhum desses grandes autores saberia ler, entre aspas, as imagens se não conhecessem filosofia, se não conhecessem ciências, se não conhecessem as humanas de uma maneira geral. E hoje nós sabemos que o conhecimento das humanas, e talvez a Unesp seja um resistente nesse sentido, ela está desaparecendo. As ciências humanas, as humanidades no mundo inteiro estão se esvaindo, estão desaparecendo. As ciências exatas, as ciências da Terra, a tecnologia estão levando a melhor. Então, como ensinar? Eu sei que eu não vou fazer o senhor falar, porque já está tarde, mas ficam questões aqui que nós podemos desenvolver, e até vocês aqui presentes que queiram desenvolver, quer dizer, como na escola, como na faculdade. Nós sabemos que a Sorbonne, por exemplo, tem um curso de História da Arte, 70% de evasão escolar no 4º ano. As pessoas não aguentam estudar. Quer dizer, como não há uma metodologia simples, não há explicações simples, né? A evasão escolar, no final, é altíssima. Nós sabemos que hoje, quem leva melhor, por incrível que pareça, é a tecnologia. O senhor mostrou várias vezes quadros, enfim, holandeses. Nós sabemos que a Holanda, hoje, é um grande exportador de uma tecnologia extremamente sofisticada que chama-se reflectografia infravermelha, que nos permite não só ler um quadro, mas os milhares de quadros que se escondem por baixo do pentimento e das várias pinturas que estão naquele quadro, nos permitindo, então, conhecer melhor ateliês, formas de fabricação, se são autores verdadeiros, se Rembrandt fez todos aqueles quadros, ou só se ele fez uma perna, se ele fez um escudo, se ele fez um cabelo, e o resto do ateliê fez o resto. Então, há tantas questões que envolvem a história da arte hoje, que eu acho que o grande desafio, além, obviamente, da gente se deliciar com a obra do professor Peter Burke, e desse último livro, que eu insisto, para quem está trabalhando com imagens, é fenomenal. A questão da alteridade está tratada, como eu já disse, o cinema está tratado. Vou aproveitar um pouquinho, porque ele não quer falar mais, né? A questão do poder e do protesto é fascinante, né? Reis a cavalo, o aparecimento das botas. Eu me lembrei aqui do nosso Dom Pedro I, que gostava de ser retratado de botas para ficar parecido com Napoleão, por falar em falsificações, né? Então, ele gostava de ser retratado assim. Enfim, o sagrado e o sobrenatural. Esse é um capítulo absolutamente maravilhoso, que diz
diz respeito a nós, brasileiros, que temos coleções de ex-votos fantásticas. Ele justamente vai dialogar com o trabalho do Michel Vovelli e da Gabi Vovelli. O Michel Vovelli esteve aqui em São Paulo. Eu tive o prazer de... Vou encher um pouquinho de linguiça. Eu tive o prazer de recebê-lo lá na USP e o levei para visitar coleções de ex-votos brasileiros que são absolutamente fantásticos. Então, esse artigo também nos diz respeito, uma vez que o professor Burke mostra muito bem que não só a imagem sagrada é uma forma de doutrinação, mas ele vai trabalhando, que é lindo, as diferentes significações das imagens sagradas nos diferentes momentos. A importância da dor na Idade Média, aqueles cristos absolutamente retorcidos, como isso depois no Barroco passa, né, a ser êxtase, né, a dor como êxtase, mas um êxtase extremamente erotizado, sexualizado, como a gente vê na Santa Teresa de Bernini. Depois, toda a questão do inferno nas publicações que foram tão bem trabalhadas pelo Jean Delumeau e que aparecem nos vários manuais de confissão, nos vários livros que a Igreja Católica vai incentivar a ser publicados com imagens do inferno. E depois a briga entre as religiões, né? Lutero, que aparecia sempre como um herói, uma figura fantástica, enquanto o Papa católico era tratado como cidadão de quinta categoria, devasso, concupiscente. Então, há várias coisas a dizer sobre fotografias, retratos. Esse capítulo que ele aqui retomou sobre iconologia e iconografia, e eu volto a dizer, esse é um problema para nós, historiadores, né? Nós já temos tanto que estudar, como dominar também filosofia, antropologia, história da arte, para poder ler iconológica ou iconograficamente os quadros. Ele tem também um fantástico capítulo sobre cultura material e imagens, e esse capítulo é particularmente precioso, uma vez que nós temos aqui os viajantes que passaram pelo Brasil e que, diferentemente de terem feito obras-primas, a gente sabe que o Jean-Baptiste Debray, quando ele faz aquela coleção fantástica de imagens, sobretudo sobre o Rio de Janeiro, o que ele quer é vender isso na França, mas quando ele chega lá, os livros de viagem estão completamente fora de moda, então o livro dele vai ser menos cotado e vai ter muito menos penetração do que ele gostaria. Mas esse capítulo sobre vida material do professor Burke, em que ele trata da paisagem das cidades, das naturezas mortas, dos interiores, das alegorias morais que a gente pode ver nos pequenos objetos, né, nos detalhes, e depois ele traz isso para a contemporaneidade, mostrando como a vida material também expressa na propaganda, ela é importante, e, sobretudo, a propaganda que muitas vezes é vendida por figuras públicas, né? A Xuxa que faz lá a propaganda da roupa de criança, ou sei lá do quê. Depois, um capítulo que eu achei sensacional, e que eu acho também que merece analogia aqui com as realidades do Brasil, é o capítulo sobre cinema, porque hoje cinema é uma disciplina importante nos cursos de história, de testemunha a historiador. Então, como a tela ela vai recriar maneiras do passado, como a tela vai buscar verossimilhanças, como muitas vezes um bom diretor de cinema tem que ir ao local do episódio que ele quer retratar. E aí ele cita Andrzej Wajda, Kurosawa, Rossellini, que vai fazer justamente uma vida do Luís XVI, que apareceu aqui várias vezes. E ele vai usar o grande testemunho de época, que é o Saint-Simon, e o Pontecorvo também, com a Guerra da Argélia. Eu fiquei pensando, viu, professor Burke, que as novelas aqui no Brasil são tão inverossímeis, são tão surreais, né, que a leitura desse seu capítulo devia ser enviada aí para aqueles canais de televisão que fazem novelas completamente erradas e com informações históricas. O livro do professor Burke é uma joia para historiadores, historiadores da arte, estudiosos de moda, de jornalismo. Eu recomendo vivamente e acho que agora podemos abrir. Eu sei que nós temos meia hora aí para debates, para aqueles que queiram fazer perguntas, que o professor Burke está cansado, já disse que no questions, but we can make it, não? Um pouquinho de perguntas. Então, vou ler aí. Ótimo. Maravilha. Inicialmente, gostaria de agradecê-lo pela conferência.
refletindo sobre as imagens na história, as pessoas têm que ouvir, tá? Gostaria de ouvi-lo sobre a realização de documentários audiovisuais no campo da historiografia, tem um capítulo importante, como acabei de dizer, ou seja, uma escrita da história por meio da narrativa audiovisual, principalmente em trabalhos pautados em depoimentos, memórias, e que envolvem o estatuto de testemunho e todas as nuances, né, que esses testemunhos podem envolver. Ótima pergunta. Não tenho conhecimentos especializados neste campo. Talvez tenha estudos de críticos de mídia audiovisuais, mas eu não conheço nada disso. Se não tem, precisa de ter esse tipo de trabalho crítico. Então, de acordo. Como pensar o modelo de Panofsky para a cultura visual e imagética característica da contemporaneidade? Quer dizer, eu acho que é o que nós estávamos falando de muitas imagens e da imediatez das imagens. Que seja, é possível aplicar o modelo teórico da iconografia e iconologia para um conjunto documental formado exclusivamente por fotografias? Isso é importante. Após a modernidade, pode resistir a um modelo analítico elaborado, em grande medida, para interpretar outras culturas visuais? Apesar de estar especialista na arte do Renascimento, Panofsky, especialmente na época quando ele morou nos Estados Unidos, era interessado em novos meios de comunicação. Ele escreveu um artigo sobre cinema. Ele começou a estudar a iconografia da publicidade para novos carros, etc. Então, ele começou uma abordagem que depois Umberto Eco, por exemplo, ele praticou com grandes resultados, a semiologia visual. A meu ver, é uma grande continuidade entre o modelo de Panofsky e o modelo usado na semiologia visual de hoje. Tem uma pergunta que eu adorei. A arte moderna, como a pichação e artes surrealistas, podem ser consideradas evidências históricas? Eu tiraria arte surrealista, deixaria a pichação. Dentro da pichação, adiciono o grafite, a urban art, né? A arte urbana. Isso é bacana, eu acho que é bem uma coisa do nosso tempo. Né? O grande desafio para a iconografia é pintura abstrata, claro, mas, ao menos para a iconologia, é possível dizer alguma coisa. O problema de utilizar grafite é um problema mais convencional, porque entender a mensagem escrita é claro que grafite não são fenômenos do século XX e século XXI. Em Pompeia, arqueólogos descobriram grafite que revela alguma coisa muito interessante sobre a vida cotidiana, provincial, romana, antigo. E também nas cidades italianas do século XV, grafite políticos eram muito importantes suficiente a
está recorded. Tem passagens nas crônicas da época citando grafite como evidência de atitudes políticas populares. Ótimo, excelente. Uma boa pergunta essa do grafite. A miscigenação do brasileiro junto às suas tradições fundam a nossa identidade, nascendo um povo. A perda de nossas raízes, quando somos miscigenados, enfraquecem o nosso compromisso com um caráter mais ético? Ou seja, quem é mestiço não tem ética? É isso? Estou lendo bem? Acho que foi mais ou menos o que foi dito. As nossas elites menos miscigenadas não deveriam dar o exemplo ou se isolar? Thank you. Os marinheiros ingleses sentem orgulho dos seus antepassados, os vikings. Os brasileiros não, apesar da Pax Portuguesa ser a primeira. Eu posso só fazer uma observação? Acho que o professor Alberto da Costa e Silva, que é o nosso maior africanólogo, discordaria dessa questão. Ele diz que não há no Brasil quem não tem, que nós somos brancos à brasileira, que não há no Brasil quem não tenha no fundo da gaveta um avô negro, pardo, um mestiço, um cafuso. Então, as elites brancas, eu acho que estão mais... Então, ser mestiço é não ter ética, professor Burke? Eu acho que todo mundo é misturado. É só que a mistura fica mais visível aqui que na Inglaterra. Eu mesmo sou mestiço, porque... ancestros irlandeses, ancestros judeus, sem a imigração do fim do século XIX, eu não podia existir. Aqui tem uma epístola. Professor, gostaria de perguntar sobre as imagens e fotos disponíveis na internet. Da mesma maneira que precisamos questionar quem fez e quem divulgou tal fotografia publicada em tal jornal, como podemos pensar a reapropriação contínua que as imagens sofrem quando publicadas nas redes sociais? Isso é muito interessante. Não falo em relação direta à manipulação como Photoshop, mas a uma certa perda de controle ante a sua primeira publicação e significado objetivo. Como pensar as imagens virtuais e sua rápida veiculação e reapropriação? Como devemos pensar o meio de comunicação internet, virtual, em oposição ao jornal e à revista, meio físico? Muito boa pergunta. Eu acho que isso é uma grande questão. Ao meu ver, precisamos de utilizar quase as mesmas métodos de interrogar para o internet como nos mídias mais convencionais, pintura, fotografia, etc. O problema especial é que esse dilúvio de imagens no internet não dá tempo para tomar uma distância e criticar. Por isso, é mais e mais importante ensinar o método de criticar para os alunos e todo mundo com o smartphone e acesso de internet e tudo. E não só problema de manipulação, mas problema de
de poder das imagens. E, como dizia McLuhan, tem uma diferença entre mídia quente e mídia frio. É mais fácil criticar uma passagem escrita num livro que criticar uma imagem. A imagem tem mais poder emocional. Mas como cidadãos e como historiadores, precisamos de fazer essa tarefa. Eu me permitiria, eu achei essa pergunta interessantíssima, acrescentar um outro problema. Se a imagem constrói a memória, que foi o que nós vimos em várias das imagens aqui mostradas, e nós sabemos que elas são importantes para construir a nossa identidade, a memória, a internet ela nos ajuda a esquecer o tempo todo, porque uma imagem vem em cima da outra. Então, eu acho que esse é um tema absolutamente avassalador. E eu queria lembrar que os franceses, que têm os anglo-saxões aqui lembrados o tempo inteiro, foram de fundamental importância para estudos de imagens. Os franceses têm até um problema, porque imagem para eles, é imagem sacra, Nossa Senhora, santos, né? Então, eles falam mais, eles usam outras, história da arte, quer dizer, para eles é a história da arte. Mas eles têm uma disciplina interessantíssima chamada histórias paralelas, né? E o que eles convidam é a cotejar o tempo inteiro os documentos imagéticos, né? É uma maneira, talvez, de ajudar a combater essa dessensibilização, essa rapidez e essa desmemória que a internet acaba criando. Mais alguma pergunta? As perguntas estão tão interessantes. Tanta coisa interessante. Ninguém quer falar? Bom, professor Burke, eu acho que, então, o senhor está de parabéns. Olha, uma noite linda, que todo mundo podia estar tomando cerveja, à luz da lua, e estão todos aqui prestigiando o senhor, encantados com a sua palestra, com as suas imagens. Eu recomendo vivamente a leitura desse último livro do professor Peter Burke, que, de certa maneira, responde a muitas das questões aqui colocadas. Mas a grande questão é o que vai ser amanhã, né? Vocês aqui, com os trabalhos de vocês, vão poder responder melhor. Parabéns, professor Peter.